O futebol mundial está acostumado com declarações fortes, com entrevistas que geram manchetes e com discursos inflamados que viram combustível para debates em mesas redondas e redes sociais. Mas, vez ou outra, surge uma fala diferente, não apenas pelo peso do conteúdo, mas principalmente por quem a diz. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Quando Xabi Alonso resolveu falar, ninguém esperava algo genérico, protocolar ou ensaiado. O espanhol, conhecido por sua frieza em campo e por seu olhar cirúrgico fora dele, decidiu ir além do trivial. Ele não recuou, não mediu palavras e não se escondeu atrás de discursos vazios. E o tema? Justamente os dois nomes mais comentados do futebol atual, Vini Júnior e Mbappé. A combinação desses dois nomes em qualquer frase já é o suficiente para atrair atenção. Mas, quando ela parte de alguém como Alonso, uma das mentes mais respeitadas da nova geração de técnicos, a repercussão é inevitável. O que era para ser apenas uma coletiva comum ganhou contornos de pronunciamento histórico. E o motivo disso está na forma como ele abordou a relação entre esses dois protagonistas, seus estilos, suas posturas e, acima de tudo, suas compatibilidades. Não estamos falando de uma crítica rasa, nem de um elogio exagerado. Estamos diante de uma análise sincera, baseada em meses de convivência, em decisões técnicas difíceis e em pressões internas e externas que poucos conseguem imaginar. Então fica nesse vídeo até o final, porque tem uma frase que Alonso falou que vem dando o que falar. E claro, eu vou querer saber a sua opinião. O cenário era aparentemente controlado. As perguntas seguiam o fluxo normal, mas bastou o nome de Vini Júnior ser mencionado para que o semblante de Alonso mudasse. Ele sabia que precisava falar. Sabia que o silêncio, nesse caso, já não era mais uma opção. E ao escolher suas palavras, deixou claro que havia uma tensão crescente que não poderia mais ser ignorada. Segundo o treinador, o que se viveu nos bastidores nos últimos tempos foi um verdadeiro exercício de equilíbrio. Conciliar dois estilos tão distintos, com ritmos diferentes, mentalidades opostas e perfis técnicos que muitas vezes se anulavam ao invés de se complementar, se mostrou um desafio muito maior do que qualquer planejamento prévio havia considerado. Vini Júnior, explosivo, imprevisível, intuitivo. Um jogador que funciona à base de liberdade, de improviso, de instinto, que precisa de espaço, de autonomia e de confiança para decidir sem amarras. Por outro lado, Mbappé carrega uma estrutura tática mais sólida, um senso de posicionamento mais rígido e uma necessidade clara de protagonismo. O francês não divide holofotes com facilidade. Ele exige que o jogo passe por seus pés, mesmo que isso signifique engessar um sistema inteiro. Xabi Alonso tentou. E tentou muito. Em alguns momentos, até pareceu que dava certo. Mas o que acontece nas entrelinhas de um vestiário raramente é revelado em um jogo de 90 minutos. A convivência diária foi deixando evidente que, por mais que existisse talento em abundância, faltava fluidez. Faltava conexão real. Os movimentos não encaixavam, as decisões se sobrepunham e o jogo sofria. O treinador revelou que, em inúmeras reuniões técnicas, foi necessário redesenhar estratégias inteiras para tentar acomodar os dois. Ora posicionando um mais recuado, ora abrindo o outro na ponta, ora centralizando funções para criar um falso equilíbrio. Mas tudo soava forçado. Os resultados, mesmo quando positivos, vinham acompanhados de uma tensão tática constante. Era como tentar encaixar duas peças de quebra-cabeça que, por mais que sejam valiosas, foram feitas para montagens diferentes. Mas o ponto mais crítico não foi apenas o aspecto técnico, foi a gestão emocional, a forma como cada um reagia ao sucesso do outro, como lidavam com o protagonismo dividido, como interpretavam as escolhas do treinador. Segundo Alonso, houve partidas em que precisou tomar decisões difíceis, como tirar um deles antes do fim do jogo, não por punição ou queda de rendimento, mas para preservar o sistema coletivo. E cada uma dessas decisões gerava consequências nos bastidores, nas entrevistas, nos treinos seguintes. A gota d'água, segundo o próprio técnico, não foi um momento específico, mas sim a constatação gradual de que aquilo não era sustentável. Que forçar essa convivência significava abrir mão da naturalidade do jogo, da espontaneidade do elenco e até mesmo da identidade do time. Foi preciso coragem para admitir isso, e mais coragem ainda para dizer em voz alta. O treinador explicou que esse tipo de decisão, embora difícil, é necessária em clubes de alto nível, porque não se trata de preferir um em detrimento do outro, mas de buscar a melhor versão do coletivo.
E às vezes, isso exige sacrifícios que poucos estão dispostos a fazer. A partir do momento em que Xabi Alonso assumiu esse posicionamento, a dinâmica interna mudou. Ele sabia que a repercussão seria inevitável, que jornalistas buscariam por sinais nos treinos, nas reações de cada um durante os jogos, nas redes sociais. Mas, para sua surpresa, a resposta mais imediata veio de onde ele menos esperava, do próprio ambiente de trabalho. Houve, segundo ele, um alívio. Não no sentido de desvalorização de nenhum dos dois jogadores, mas sim na liberação de uma tensão que havia se instalado e que já vinha atrapalhando a naturalidade da convivência técnica. As movimentações ficaram mais fluidas, os espaços passaram a ser ocupados com mais lógica. O grupo, antes dividido em expectativas e preferências, agora se reunia em torno de uma estratégia mais clara. Alonso evitou citar episódios específicos, mas deixou claro que chegou a presenciar situações desconfortáveis não de desrespeito, mas de insatisfação mal disfarçada. Expressões, gestos, comentários sutis. Aquilo que não sai na imprensa, mas que todo profissional do futebol reconhece imediatamente como sinal de alerta. A convivência entre atletas de elite sempre exige maturidade, e mesmo os mais experientes sentem quando o ambiente começa a pesar. Mas não foram apenas os bastidores que reagiram à fala de Alonso. A imprensa nacional e internacional mergulhou nas entrelinhas de cada palavra. Especialistas buscaram reinterpretações táticas, levantaram estatísticas, compararam mapas de calor. A repercussão foi tamanha que, em menos de 24 horas, o nome do técnico já era um dos mais comentados do mundo. Alguns o acusaram de dividir o elenco, outros de escolher um lado. Mas houve também quem entendesse o que realmente estava em jogo. Não uma guerra de egos, mas um dilema tático e humano. O futebol moderno exige mais do que habilidade, exige encaixe. E nem sempre os maiores talentos formam as melhores duplas. E mais, ele não fechou portas. Em nenhum momento desmereceu o potencial de evolução. Pelo contrário, reconheceu as qualidades individuais de ambos. Mas reforçou que naquele momento, o melhor para a equipe era simplificar. E simplificar, nesse contexto, significava fazer escolhas difíceis. Muita gente ainda se pergunta se essa fala indica um futuro rompimento, se algum dos dois deixará o clube, se haverá mudanças profundas no elenco. Mas Alonso, com sua serenidade habitual, deixou claro que sua prioridade é o agora, que as decisões que toma são para preservar o presente, o coletivo, o desempenho, a identidade do time. Ele também explicou que parte da dificuldade em conciliar esses dois talentos está no fato de ambos ocuparem um mesmo espaço simbólico no campo. São pontos de referência. São os jogadores que atraem a bola, que arrastam a marcação, que exigem liberdade de movimentos. E quando se tem dois atletas com esse mesmo perfil, alguém sempre precisará recuar, ceder, ajustar-se. E nem sempre isso acontece com naturalidade. Nas palavras de Alonso, houve esforço, houve diálogo, mas o jogo não mente, os treinos não mentem, e com o tempo a conclusão se impôs. Por mais que haja talento em excesso, o que faz uma equipe vencer é o encaixe, a harmonia, a fluidez. E isso, naquele momento, estava comprometido. Agora, fica a pergunta que todo torcedor, analista e curioso quer fazer. E depois disso, o que vem aí? A resposta ainda está por vir. Mas uma coisa já sabemos. Depois de hoje, ninguém mais vai olhar para Vini Júnior, Mbappé e Alonso da mesma forma. E você? Acha que o técnico fez certo ao expor a dificuldade de encaixe entre os dois? Ou deveria ter mantido a diplomacia e lidado com isso nos bastidores? Comenta aqui embaixo e se o seu comentário for o melhor, a gente fixa. Valeu e que Deus te abençoe.